Alô, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero desejar aos novos inscritos, desejo a todos que sejam bem-vindos, sintam-se abraçados pelo canal Democracia Espiritual, por essa família em Cristo. E aqueles que ainda não se inscreveram, convido a você, meu irmão, a participar comigo, conosco, dessa família, fazer parte, meu irmão. Se inscrevendo no canal, deixando o like, deixando seus comentários com respeitos e compartilhando e participando juntos dessa família em graça. Eu quero trazer uma pequena reflexão, porque eu não quero deixar o canal sem mensagem hoje. E hoje eu estou aqui numa correria muito grande e eu quero deixar uma pequena saudação, uma pequena mensagem, que tem como tema, dizimar, ou seja, que tem como tema dízimos, sábado, anticristo e Satanás. Esse é o tema da mensagem. É um tema muito assim, que alguém vai dizer assim, o que é isso? Você vai entender. Então dízimos, o tema é dízimos, sábado, anticristo e Satanás. É o tema da mensagem. E o texto principal se encontra aqui em João capítulo 8, versículo 32, que diz: veja que Cristo aqui, o Cristo da carne, está antes da cruz. Ele está falando aqui para um povo que tinha uma cultura, um povo que tinha os seus costumes, um povo que estava esperando o Messias, aquele que iria remir Israel. Porém, a maioria dos judeus não reconheceram ele como o Salvador. Então, preste atenção. Veja bem o que Jesus vai se referir. Veja o que Jesus vai proferir aqui nessa passagem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para quem Jesus estava dizendo? Vamos ler o versículo 31. Disse, pois, Jesus, o contexto, aos judeus que haviam crido nele. Jesus estava dizendo isso para os judeus que haviam crido nele. Ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava dizendo isso para aqueles que iam crer nele. Entendeu? Que haviam crido nele. Então, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aí ele vai e entra no versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observe. Alguém pode perguntar, por quê? Por que, irmão Carlos? Por que o senhor traz um tema que não tem nada a ver com o texto que o senhor falou? Tem tudo a ver. Se nós cremos no Cristo da carne, que ele veio e fez tudo, não deixou nada pela metade, assim como Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, para aqueles que haviam crido nele. Se nós hoje, claro que nós estamos em outro contexto, mas se nós hoje cremos que Cristo da carne, ele foi a verdade, ele foi o caminho, a verdade e a vida, se ele pagou o preço pelo o perdão dos pecados, a dívida do pecado foi paga, o pecado adâmico que entrou no mundo e separou
todo o homem, entendeu? Da presença de Deus, espiritualmente falando, todos morreram. Não foi uma morte física. Então, se nós cremos nele, que o feito dele na cruz cancelou a dívida do pecado, e ali foi que Cristo foi o fim da lei, que a lei teve seu fim de uma vez para sempre, começando na cruz e terminou no ano 70 com a queda do templo. Era a lei de Moisés que estava perto, Paulo escreveu aos Hebreus, perto de acabar. Então, se nós cremos nisso e sabemos que dízimo foi implantado para os judeus na lei de Moisés, para os judeus. E quem se beneficiava desses dízimos eram os sacerdotes, eram as viúvas, eram os órfãos, eram os viajantes. Se nós sabemos que, mesmo a gente, eu particularmente nunca guardei o sábado, se nós sabemos que, dízimo eu dava, sem saber, se nós sabemos que o sábado, quem guardava o sábado eram os judeus, era o dia do descanso dos judeus, era um feriado nacional, podemos assim dizer. Existia o sábado, o sabático, entendeu? Então, se tudo isso, meu irmão, foi na lei de Moisés, então como é, meu irmão, que alguém que diz que está em graça, alguém que diz que conhece o evangelho eterno, que é o evangelho da graça, entendeu? Se alguém diz isso, meu irmão, que está em graça, que conhece a graça, como é que uma pessoa pode dizer que quem está dizimando, quem está guardando o sábado, tem o espírito do anticristo e está servindo a Satanás? Eu faço essa pergunta aí para qualquer teólogo aí, meu irmão. Qualquer pessoa que conhece o evangelho, que conhece as escrituras, aonde é que está escrito que foi Satanás, um ser espiritual, que criou o dízimo? E se alguém está dizimando hoje, está servindo a Satanás, é o espírito do anticristo. Que anticristo, criatura? Que anticristo? Que anticristo? O anticristo não está prevalecendo nos nossos dias, como João falou ali, que já estava naqueles dias. O anticristo, o espírito do anticristo. Então, como é que eu digo, meu irmão, que eu estou em graça e dizendo que quem está dizimando, quem está guardando o sábado, é o espírito do anticristo e está servindo a Satanás, como um ser espiritual, Satanás. Quem foi que disse que Satanás é um ser espiritual? Um ser espiritual caído? Veja uma pessoa que diz que está em graça, meu irmão. Veja como está a bagunça do evangelho da graça. Está uma bagunça. Está uma diluição a cada dia que a gente vê. Está ficando uma coisa absurda, meu irmão. E é preciso termos sinal vermelho, estarmos alerta para o que está acontecendo no meio, eu agora vou dizer, no meio da graça. É muita coisa, meu irmão, que está acontecendo, que está se ouvindo, que está sendo anunciado, é muitas vozes sendo falada e afirmando que estão em graça. Como é, meu irmão, que alguém pode dizer que conhece o evangelho e diz que quem está dizimando e guardando o sábado tem o espírito do anticristo e está servindo a Satanás? Eu faço essa pergunta aí, onde é que... Eu fico assim, meu irmão, e por conta disso de eu ter refutado,
essa tal pessoa que eu não vou falar o nome, entendeu? Por ética, eu respeito essa pessoa como uma irmã em Cristo. Nada contra. E nós temos que respeitar o entendimento das pessoas, porque ninguém aqui na Terra é o dono da verdade, minha gente. Vamos acabar com isso. Ah, eu falo assim porque eu estou falando assim, é porque eu estou com a verdade. Cuidado, soberbo. Cuidado, soberba. Você não é dono da verdade, eu não sou dono da verdade, ninguém é dono da verdade. Agora vamos analisar o que está sendo ensinado, minha gente. Porque um dia, essa tal aí, que dizimou e que dizima, não, que dizimou, talvez agora não dizime mais, porque agora conhece que dízimo era na lei e não era, e nunca foi para nós cristãos. Talvez não dizime mais, talvez não guarde mais o sábado, talvez guardou, ou não sei, só sei que eu nunca guardei o sábado. E agora é que eu não guardo mesmo. Dizimar eu dizimava. Então quer dizer que esses que estão hoje sem conhecimento, com a mente cauterizada, com a mente atrofiada, com os olhos encobertos pela religião, pela lei de Moisés, pelas ordenanças, os rudimentos da lei de Moisés, aqueles que estão com véu no rosto, aqueles que ainda estão cegos no entendimento, aqueles que estão ainda em trevas de entendimento, cego do entendimento, trevas do entendimento. Será que essas pessoas são espírito do anticristo? Será que essas pessoas estão servindo a Satanás, um ser espiritual que, primeiro, que nunca existiu, mas para muitos aí que estão em graça, existe? Então essas pessoas que estão dizimando nossos irmãos que estão aí no sistema religioso, será que essas pessoas têm um espírito do anticristo e está servindo a Satanás, um ser espiritual? Minha gente, pelo amor de Deus. Que graça é essa? Que evangelho é esse? Então eles têm o espírito do anticristo, eles estão servindo a Satanás, e você, e nós, que um dia dizimamos, que um dia outros, eu particularmente nunca guardei o sábado, mas tem outros que guardavam o sábado. Então quer dizer que eles eram também, nós éramos um dia espírito do anticristo e servíamos a Satanás? Porque um dia eu dizimei. Teve outros que dizimavam e guardavam o sábado. Eles eram espírito do anticristo, eles estavam servindo a Satanás como um ser espiritual. Não faz sentido. Meu irmão, veja quanta ignorância de entendimento, quanta obscuridade de mente. Não conheceram a verdade. Como Cristo falou aqui, para aqueles que creram nele, e conhecereis a verdade vos libertará. E essas pessoas que estão dizendo que foram libertos do sistema religioso, estão com os olhos iluminados, estão com a mente de Cristo ativada. Afirmar numa rede social ou em qualquer lugar que quem está dizimando hoje, quem está guardando o sábado, tem o espírito do anticristo e está servindo a Satanás como ser espiritual, é uma pessoa dessa. Me respeita aí, com todo o respeito que eu tenho por todos, e respeito o entendimento de todos, cada um entende de uma maneira. O que importa para o Pai, o importante, ou seja, diante do Pai, não muda nada. Se é filho, e filho uma vez é filho para sempre. Salvo uma vez, salvo para sempre. Então não vai mudar nada. Apenas o entendimento está em trevas. Estão cegos no entendimento. Então eu pergunto, então um dia você também foi, meu irmão. Você foi um espírito do anticristo, então você é um espírito do anticristo. Você está servindo a Satanás. Esse Satanás que vocês dizem aí que existe. Agora tem uns aí que não está mais praticando isso aí, não está mais dizimando, não está mais conheceu um pouco do Evangelho, porque a gente não conheceu o Evangelho totalmente, meu irmão.
A gente está aprendendo, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, eu ainda estou no primeiro passo. Eu ainda estou no primeiro degrau, eu ainda não dei nenhum passo para o primeiro degrau. Eu ainda estou engatilhando, sabe assim, ó, para chegar ao primeiro degrau. Mas o que eu vejo de pessoas aí, e tem pessoas que afirmam, meu irmão, aquilo e dizem, eu provo que é assim, e tem que prevalecer o que eles dizem. É um absurdo que a gente está vendo aí com o Evangelho. Paulo, em outro contexto, ele dizendo aqui, escrevendo aos irmãos de Romanos, uma comunidade que até quando Paulo escreveu, no momento da escrita de Paulo, ele ainda não tinha ido a Roma. Ele desejava passar por Roma. Mas olha o que Paulo diz aqui, para aquela comunidade onde tinha judeus e gentios. Olha o que Paulo diz. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Pois não me envergonho do evangelho. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho. Paulo diz. Porque é o poder de Deus para a salvação. Poder de Deus para a salvação. De mente. Não é poder de Deus para enriquecer. Para obter riquezas, bem materiais. Não. O evangelho não ensina isso aí. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Mente. Salvação de mente. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a graça ela não fez acepção dos gentios. O pacto da graça, o evangelho da graça foi estabelecido, foi também para os judeus. Foi para Israel. Mas os gentios hoje, porque hoje Deus olha para nós, ele não olha como gentios. Hoje ele se tornou um em todos. Ele olha para nós, tanto judeus como gentios, como filhos. Então, para a salvação de todo aquele que crê, eu creio. Primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Mas se Paulo hoje ele existisse, meu irmão, com o que está se vendo e ouvindo desse evangelho que Paulo disse que não se envergonhava, ele ia se envergonhar. Ele ia refutar muita gente, meu irmão. Muitos metidos a sabe tudo aí só que não, sabem tudo só que não. Até muitos que estão em graça aí, metidos a sabem tudo só que não. Tá entendendo? Paulo ia refutar alguns aí com ensinamentos heréticos, heresias em graça, nesse evangelho. Paulo iria refutar e iria se envergonhar, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Alguém afirmar, meu irmão, que quem está dizimando, que quem está guardando o sábado, e outras coisas mais que a gente se ouve e a gente vê no dia a dia aí, nos canais, nas plataformas do YouTube, é lamentável. Se alguém falar, meu irmão, que guardar o sábado, quem está dizimando, quem está guardando o sábado, tem o espírito do anticristo, e está servindo a Satanás, misericórdia, meu. Olha o grau, olha a gravidade. A gravidade em que nós estamos vivendo. É uma vergonha, meu irmão. É uma vergonha o que está se ouvindo de muitos que se dizem estarem em graça. Que estão pregando o evangelho. Tem uns aí soberbos, prepotentes. Nós estamos em outro nível.
nível mais elevado. É uma vergonha o que a gente está vendo. Então não faz sentido, meu irmão, porque um dia também eu dizimava sem conhecimento, nunca guardei o sábado, mas teve outros que já conheceram essa verdade, e essa verdade libertou mesmo, o evangelho que tem poder de salvação da mente, de abrir o nosso entendimento, e nós passarmos para um novo ciclo, uma metanoia, uma ressurreição de mente, esse evangelho que tem poder, sim, da gente enxergar e discernir a verdade e não heresia, o que está acontecendo no meio da graça. Quem tem os olhos iluminados, meu irmão, não fala uma coisa dessa aí. E eu levei o nome de herege, de safado, de mentiroso, porque eu refutei, agora eu refutei numa boa, sem agredir ninguém. Nós temos que se dar o respeito, respeitar as pessoas. Se você pensa de um jeito, tudo bem. Se eu penso de outro, tudo bem. Porém, você pode refutar, respeitando as pessoas. Porém, alguém dizer que tem os olhos iluminados, que se libertou do sistema, que agora não é mais preso a ensinamentos do sistema religioso, e afirmar um absurdo desse, que quem está dizimando, guardando o sábado, tem o espírito do anticristo, está servindo a Satanás, porque eu, para encerro aqui a minha participação, nunca guardei o sábado, mas dizimava, sem conhecimento. Mas tem outros, você que está me ouvindo aí, você que está me acompanhando nessa live, você que vai assistir depois, talvez você dizimava com certeza, mas talvez você guardava o sábado. Mas você nunca teve o espírito do anticristo. Eu nunca tive esse espírito do anticristo. Você nunca serviu a Satanás como ser espiritual. Eu nunca servi a Satanás como ser espiritual, porque não existe. Então, meu irmão, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E liberta mesmo. Os que crêem em Cristo, no feito dele na cruz, sabe, meu irmão, que nós estamos reinando em vida, em perfeita vitória. Não tem mais nada para acontecer, tudo já aconteceu. Então é essa palavra que eu quero deixar aqui. Se inscreva no canal, Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, do meu irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do meu irmão Neilton Cardoso, abençoado com todas as bênçãos, e do nosso irmão Pedro Donizete, canal Ministério do Espírito. Amém? Então, é essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Vamos que vamos.